Mas o que é que são essas coisas? Pra mim parecem uns mini Shrek. A vida toda nos preparamos pra isso. Então foram vocês as tartaruguinhas que tiveram contato com a substância. Olha, a gente prefere a Tenemogosma, mas É tá. que fica, tipo, bem mais legal de Gosma é falar. bem Eu mais falei isso gosmenco, pra ela. é. Gosma. É legal, não é? Gosma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exhaust. Meu nome é Paulo Leomil e junto comigo aqui para esse episódio em loco, Humberto. Estou aqui olhando aqui pro meu relógio e vendo que o cronômetro nosso não está ligado, então hoje pode ser que tenhamos episódios sem controle de tempo. e perdemos o controle. E com link direto dos Estados Unidos, nosso especialista quadrinista, nosso sinopeiro oficial, lá direto com link. Que é o Vitor X, galera, para conversar com vocês hoje. Legal, galera. Olha, o episódio de hoje nós vamos falar sobre a animação Tartaruga Ninja e o Caos Mutante, que está no cinema. A gente está falando, hoje nós estamos gravando no exato momento que está entrando na sua terceira semana no cinema. Nós vamos falar não só sobre esse filme, que a gente gostou, que a gente não gostou, trazer alguma curiosidade, mas vamos também falar da história dos quadrinhos, as histórias de animações que a gente tem, que traz da nossa infância, né? Algumas traz da nossa infância, algumas são muito mais novas. Né? A infância de alguns não é a mesma infância não é dos mesmo. outros. Mas com certeza já tivemos outras obras das tartarugas. Mas antes de tudo, como é todo episódio, a gente tem o nosso momento sinopeiro. Por favor, Vitor, você que é o nosso sinopeiro oficial, traz a sinopse dessa animação que está no cinema. Afetado por uma substância radioativa, um grupo de tartarugas cresce anormalmente, ganha força e conhecimento. Vivendo nos esgotos de Manhattan, 4 jovens tartarugas treinadas na arte do Kung Fu. O cara falou errado. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, junto com seu sensei, Mestre Splinter, tem que enfrentar o mal que habita a cidade. Nossa, que sinopse mais sem vergonha. Cara, é a sinopse. E ainda falou que é Kung Fu, sendo que é ninjutsu, É ninjutsu. né? Não, e outra, né? No filme também fala errado, né? No filme tem karatê, né? Não, mas é quando os outros zoam ele. Fala assim, É. esses caras lutam karatê. Esse cara Não, mas assim, é uma sinopse que fala de simplesmente qualquer coisa dos tartarugas. Qualquer episódio, cinema, filme, desenho animado, revistinha. Cara, Moda... não enquadra em qualquer coisa. Qualquer cara. coisa. É pra quem já Tá, conhece. peraí, eu achei um outro aqui no site Adoro Cinema. Eu fui no site oficial, mas em português, né? Vamos ver aqui no Adoro Cinema. As Tartarugas Ninja Caos Mutante é o novo capítulo da popular história criada em meados dos anos 80 pelos norte-americanos Kevin Eastman e Peter Laird, cuja primeira aparição aconteceu em 1984 na revista Teenage Mutant Ninja Turtles 1, da Mirage Comics. A nova aventura segue as versões adolescentes Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, 4 tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, acabam se transformando em animais antropomórficos, com características e emoções humanas, criados pelo mestre Splinter, Jack Chan, legal, né? Um rato que foi vítima da mesma mutação e assim cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. Com o treinamento, o grupo assume o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York, devendo lutar contra as variadas ameaças do clã do Pé, comandado pelo vilão e arquinimigo dos heróis Shredder. Uai. Misturou Oi? o clã do pé, né? Não, Cara, e não Esse é do aparece que tá primeiro. aqui no site do Adoro Cinema Nossa. e a Tava indo bem. Caos Mutantes. Isso aqui foi o estagiário que fez, não é Foi. possível. O Não, cara não mas- viu o filme. Mas tava indo tão bem, Ele não né? viu o filme. Introduziu, falou do eu tava autor. gostando, porque eu li o comecinho, achei interessante. Vamos fazer o seguinte, Vitor. Fala você a sinopse sua, da sua cabeça. Essa Por merece. favor, eu acho que vai ser a melhor de Não. todas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o começo dessa, que tava muito bom, Tá bem até o Mestre Splinter criar as tartarugas, É. e além de pai, ele é professor de artes marciais. E aí, vamos colocar assim, só que nessa aventura eles vão ter que enfrentar a ameaça de outros mutantes que eles achavam que não existiam. E se provar como heróis e poder conviver na sociedade. Ótimo, Beleza, ótimo. perfeito. Não, e melhor pior, coisa. não, pra quem não tá ligado, pra quem não conhece a história das tartarugas, o clã do pé são os inimigos
da Tartaruga Ninja, das revistinhas originais, se perpetua nas histórias. Do desenho original? Está no desenho. Não, na revistinha também tem, o Clã do Pé tem lá também. Tem, lógico. O Destruidor, né? Ele Shredder. está na revistinha, ele está na animação dos anos 90. Ele aparece no final do filme, mas ele Tá não... entregando que tem uma cena pós-crédito, tá aí. Tem uma cena pós-crédito onde ele aparece, mas ele não está no filme. Então, assim, o estagiário não viu o filme. Ele Não viu. Ele foi lá no Ou ele viu- Wikipédia. Ou ele viu só o final, né, do filme, né? Chegou depois dos créditos do Não, filme. mas aí ele tinha que saber o clã do pé, ué. O Clã do Pé não tá no Não filme. tá no no filme, filme, é não existe o verdade. Clã do Pé no filme. É verdade. Bem, falando do filme, olha, como eu falei no começo, a gente tá na 3ª semana do filme. O filme lá no Rotten Tomatoes, né? Rotten Tomatoes, quase que eu falei certo. Quase. Ele tá com 97% de crítica e 90% de público. Então, assim, tá excelente, né? E em termos de bilheteria, ele teve um orçamento de 70 milhões e na segunda semana, ele tá com 94 milhões. Então, assim, ele já se pagou. Ele já se pagou. Então, assim, apesar dele ter uma estreia muito fraca, né? Por vários motivos, outros filmes que estão em cartaz, né? Mas ele tem um saldo positivo. Assim, em termos de negócio, vamos dizer assim, né? Tem que ver se... Ô, Paulo, isso é praticamente só Estados Unidos, né, cara? Ou é mundo Não, inteiro? é mundial. Esse é valor mundial. Mundial. Assim, tem que ver se o que vai fazer daqui pra frente banca o próximo, né? Cara, já tem. Já está. Em produção? Já está confirmada a sequência. Aham. E tem uma série que parece vai ser uma série derivada. Uma série que vai acontecer. Né? Então, assim, filme ou isso a ele série, já estreou. Vai ter um filme já, Aham. a continuação. A continuação. Já está confirmado. Isso antes da estreia, inclusive. E essa série também derivada, que eles não deram detalhe. Não sabe o que vai ser esse derivado dessa série, né? Mas já há uma continuação, sim. Tá fechado já. Mas antes disso, o Vitor vai trazer pra gente um relato dos quadrinísticos, né? Vitor, você que é o nosso especialista quadrinístico, levantou as histórias da tartaruga nos quadrinhos. Por favor. Cara, eu não gostava muito da Tartaruga Ninja, não, que eu achava muito infantil. Bicho, eu odeio quando os outros falam isso. Ah, E, tá. Eu já ia te xingar aqui. Mas infelizmente, eu assisti a animação na década de 80, 90, né? Década de 90, desculpa. Eu assisti a animação e eu gostava, mas não era das minhas preferidas. Tá? Eu vou contar uma historinha aqui minha. Por que eu passei a gostar das Tartarugas Ninja? Eu gosto de animação em geral, vocês sabem disso, tal. Eu assisti ali, mas eu achava meio bobinho, fala sinceridade, assim, meio muito pra criança. Mas eu via porque eu vejo tudo e eu gosto de coisa pra criança também. Eu sou criança até hoje, né? Mas aí, cara, meu menino mais velho, hoje ele tem 21 anos, né? Mas ele tem dislexia e TDAH. E aí, quando ele com 6 anos, ele começou a ser diagnosticado, né? Foi em neuropediatras, fez uma bateria de exames, e eles deram o diagnóstico final quando ele já tinha 7 anos, quase. Então, assim, foi 1 ano e meio, 2 anos, fazendo um monte de avaliação e tal e tudo. E quando a gente começou a lidar com isso, ele ficou um pouco depressivo, sabe? Ele perdeu um amigo também, e ele ficou meio depressivo tal, e ele estava muito triste o tempo inteiro, e ele começou a ir num psicólogo, que fazia parte do tratamento, né? O psicólogo, fonoaudiólogo, fazia mais coisas também, não lembro agora, mas ele fazia as coisas lá e tal, e tipo assim, ele estava muito chateado. Aí o psicólogo conversou com ele e falou assim: nossa, a NASA contrata quem tem dislexia, porque quem tem dislexia pensa de maneira diferente da outra pessoa. Aí ele, legal tal, mas tipo assim, deu ideia não. Aí beleza, Einstein tinha TDAH, sabe? Foi falando umas coisas assim, umas personalidades e nada, né? Tipo assim, nada animava muito ele assim. Aí o cara, o psicólogo, chama Wellington, ele chegou um dia e falou assim: você gosta de desenho, tal, não sei o quê? Toda criança gosta, né? Mas meu pai gosta também, assisto com ele. Aí ele foi e falou que o Michelangelo tem TDAH. E porque o mestre Splinter deu num tchaco para ele, porque ele é o mais talentoso das tartarugas, mas ele tem dificuldade de se concentrar. Então deu para ele a arma mais difícil de dominar. Entendeu?
E aí falou também do Percy Jackson, que Percy Jackson também tem dislexia, TDAH, né? Da série lá do Rick Riordan, Ladrão de Raios e tudo. E aí, cara, deu uma virada nele. Ele ficou muito mais animado, ele começou a não ver aquilo como uma doença, mas como uma característica dele, entendeu? Então, assim, aí, bicho, eu passei a gostar mais, assistir mais com ele e tudo. E nós fomos numa convenção de quadrinhos de BH, o HQ, como é que chama, Humberto? Era FIC. O FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. Aí ele chegou lá, eu sempre deixava os meninos escolher o que eles quiserem e tal. Aí ele foi escolher uma revista Tartaruga. Só que a revista que ele trouxe não era igual ao desenho. Era uma revista preto e branco, que na época Devir lançou no Brasil. Devir lançou no Brasil. Aí era uma revista preto e branco, né? Não era colorido nem nada. E as tartarugas, cara, cortava a cabeça, cortava braço, tal, não sei o que e tudo. Era um encadernado. Aí eu li e a história era muito mais interessante daquele jeito do que na animação, que a animação é feita para criança. E agora, o quadrinho também não é para criança menor, é para crianças, jovens adultos, adolescentes, uma coisa assim, entendeu? E aí eu passei a gostar e acompanhar a Tartaruga Ninja por causa disso. Apesar de no Brasil, até poucos anos atrás, nunca ter saído das coleções originais. Nunca saiu isso aí. Agora a Pipoca Nanquim, o editor Pipoca Nanquim, lançou, tem pouco tempo, o Ultimate Collection, que reúne em 6 volumes os 60 e poucos números da edição original dos criadores, entendeu? Mas eu li em inglês. Foi uma das lá que eu fui aprendendo inglês também com um quadrinho, né? Aí eu acompanhava, comprava em inglês. Não tinha coleção completa, fui comprar aqui nos Estados Unidos. Mas eu comprei isso aqui, né? Que são os encadernados das Tartaruga Ninja. Então eu tenho os originais, os 6 originais, que reúnem todas as revistas que os criadores fizeram. E aí eu fiquei sabendo depois que tinha esse quadrinho dele, que era uma linha, e tinha um quadrinho que era As Aventuras, The Adventures, que era um quadrinho que era baseado na animação, e esse era para criança. E isso aqui é muito normal, tem Vingadores, tem várias revistas, tem para menina, igual tem os mangá, o Paulo fala aí, né, tem para menina nova, menino velho, criança até tal idade, homem, entendeu, né? Então aqui tem umas coisas assim também de revista para criança, para adolescente, para adulto, tem umas linhas diferentes de revista. Então aqui saía a revista deles e aí saía a revista e saía a revista que era baseada na animação, que era mais leve, né? Que era uma história mais tranquila. Então, velho, eu tenho um carinho com as tartarugas, né? Igual muita gente tem, porque muita gente cresceu, né, assistindo e tudo. Eu era fã, eu era total fã da animação dos anos 90. Mas você era criança na época, eu não era. Eu era criança. Aí eu vou te falar, assim, ouvindo a história do Vitor, assim, e conhecendo o Vitor, eu sei o tanto que isso foi emocionante para ele. Sei mesmo. Esse deve ter sido um negócio ali que ele segurou para não suar pelos olhos. Isso é porque eu sou discípulo de Conan, então eu me controlo. É igual assim, eu não gosto de falar muito, não, porque Conan não fala. Só age. Quase não fala. Então eu sou igual ele, eu não falo, não. Ô, Vitor, tem uma coisa legal que você falou aí do Michelangelo. Eu até trouxe aqui que tá rodando muito agora com a nova animação, né? Sobre as armas e a referência para os tartarugas, né? Então, assim, que a arma mais destrutiva, que era a espada, foi pro cara mais calmo, pra tartaruga mais calma. A mais defensiva foi para o mais agressivo, que era o Rafael. E a mais simples foi para o mais criativo, né? Que era o bastão, que foi pro mais Donatello. Criativo não, o mais ligado em tecnologia, em modernidade. Não, eu tô falando... que é o Donatello. Inclusive, eu vou chegar no Michelangelo, que eu achei que a sua resposta aí foi melhor ainda. Porque aqui ele fala que a mais complexa foi para o mais desastrado. Eu li uma... É isso que tá rodando direto na internet. Eu li há muito tempo, quando a Nickelodeon ela adquiriu as tartarugas e tal, virou desenho lá e tal, eles soltaram uma sinopse e falaram isso. E aí um dos autores, né, o Kevin Eastman, que estava à frente do projeto, falou que na época eles fizeram sem saber, mas que é a versão, né? Então, assim, o Michelangelo, por ter TDAH, por ser ele é o cara mais criativo, ele é o que tem mais potencial. Ele que foi o criado primeiro da Tartaruga Ninja e deu num tchaco para ele, porque é a arma que ele tem que concentrar mais, treinar mais para virar um mestre dela. Igual você falou, o Leonardo tem a espada, a katana, que é a arma mais letal, e ele é o cara mais cuidadoso.
O, o Rafael ganhou as adagas Sai. A adaga Sai, o Paulo sabe isso mais do que eu. Ela é uma arma defensiva e normalmente a ponta dela é romba. Ela não é afiada. Só que o Rafael afiou a dele, entendeu? O Rafael afia as dele. E o Donatello o bastão, porque o Donatello é o mais ligado em tecnologia, em modernidade. Então ele tem que aprender a mexer com as coisas simples, dominar o que é simples, para depois fazer o que é tecnológico, o que é mais complicado, entendeu? Então, assim, essas coisas, esses detalhezinhos são as coisas que fazem o negócio ficar cada vez mais interessante. Para quem se perdeu e conhece as Tartarugas Ninja do desenho da década de 90, as Tartarugas Ninja existiam na década de 80, no começo da década de 80. O Vitor vai falar isso tudo. Era um quadrinho totalmente indie, totalmente independente, criado pelo Eastman. Qual que é o nome do outro? Kevin Eastman e Peter Laird. Laird? O cara é Laird. Ele... L-A-I-R-D, Laird. Sei lá, Laird. Eu nem vou arriscar falar. Não. Aqueles podcasts vão referenciar ele como os autores. Os autores. Que era como outros grandes criadores de quadrinhos, eles estão chegados meu. Então é o Kevin e o Peter. Kevin e o Peter, ok. Tá ótimo, melhor ainda. E aí, eles eram quadrinhos totalmente independentes. Os caras tinham um sonho, viviam uma vida para sustentar o sonho de querer desenhar ou fazer roteiros para grandes editoras. Aí eles fizeram isso fizeram as Tartarugas Ninja, criaram outros personagens, mas assim, o que despontou, o que fez eles viver o sonho foram as Tartarugas Ninja. E aí, no Brasil, a gente conheceu, foi uma fase das Tartarugas Ninja que... Foi a animação, né? Depois dela ter sido vendida. Depois dela ter saído, né, de um... Eu não sei o quanto que o Vitor vai entrar nesse detalhe, mas de um surgimento do sonho até um fim de uma amizade, e eles venderem os direitos e isso virar a animação. Então, as Tartarugas, que depois virou filme, teve outra animação, teve filme de animação, teve outro filme, e agora teve essa animação. Vários filmes, né? Então, sim, as Tartarugas, elas existem há mais tempo e numa... porque é muito comum no Brasil. O cara fala assim, não gosto de Tartaruga Ninja não, porque é muito infantil. O desenho era infantil. Só que o universo das Tartarugas Ninja é maior do que só aquela animação na década de 90. Era um desenho que surgiu na mesma época que tinha He-Man, tinha Thundercats. Então, assim... mas... E a origem de revistinha quase não estava. Era uma época que você tinha muito pouco desenho adulto, né, cara? Você tinha... O que mais aproximava de desenho adulto? Alguns tipos de anime que chegavam. Você não tinha um desenho especificamente adulto. Né, que você fala é assim. o Thunder. O Thunder. Ariel, Ucla. Vamos! Os bárbaros, né? E aí, então é o seguinte... Tô brincando, não era adulto, não. Pra quem não conhece... Herculoides era adulto. E aí, pra quem não conhece... Cara, Herculoides saiu uma série de quadrinhos linda, desenhada... Acho que é o Alex Ross que fez, desenhada maravilhosa e história bem legal. É mesmo? Mas potencial tem. Aí, Vitor, vamos voltar às origens, assim... Da onde vieram Deixa eu as ir falando, e se você lembrar de alguma coisa, você vai me lembrando aí, vai acrescentando. Pode ser, vocês? Bora. Então, vamos lá. Os criadores da Tartaruga Ninja são Kevin Eastman e Peter Laird. Os dois eram grandes fãs de quadrinhos, queriam trabalhar com quadrinho, mas não conseguiam. O Peter Laird é um pouco mais velho, ele formou em artes gráficas lá, em design, sei lá, e ele trabalhava fazendo desenhos para jornal, revista, ele trabalhava com publicidade. Mas ele queria ser desenhista de quadrinho. E o Kevin Eastman era mais novo. O Kevin Eastman não conseguiu nem fazer faculdade, que quando ele falou com o pai dele que ele queria fazer o que é o Belas Artes no Brasil, né, mas ele queria ser desenhista, o pai dele falou com ele assim, eu pago pra você qualquer faculdade, menos essa, porque isso não dá dinheiro. Aí ele saiu de casa e foi trabalhar cozinhando na lagosta, num restaurante lá de New Hampshire. E é interessante o seguinte, né, como é que é o destino. O Kevin Eastman apaixonou com a menina, e ela morava, os dois são do estado de New Hampshire. Legal, né, cara? Eu estive em New Hampshire em janeiro, e passei na cidade deles sem saber. Aí só não pude ir onde que era o estúdio deles lá, que tá lá até hoje a casinha. Uhum. Mas aí ele muda da cidade que ele tava para Northampton, que é a cidade onde o Peter Laird morava.
Ele muda pra lá e no ônibus ele acha um quadrinho chamado Sketch, que era um quadrinho independente que o pessoal distribuía de graça. E nesse quadrinho tinha histórias, né, de histórias lá variadas e artigos sobre outras revistas e tal. Aí ele pega o contato de um dos desenhistas lá, os escritores da revista, e manda uma carta para ele. Naquela época não tinha internet, né? Manda uma carta para ele. E nessa carta ele vai falar, eu queria contribuir com a revista e tal. Aí ele fala assim, ó, quem tá à frente da revista era o Peter Laird. O Peter Laird criou essa revista para publicar as coisas, né? Fez uma cena de quadrinhos lá na cidade dele, para publicar as coisas que ele gostava de fazer. Aí ele vai, pega o endereço do Peter Laird, manda uma carta para ele e fala, olha, eu queria te conhecer, porque eu quero contribuir com a revista e tal. Posso ir na sua casa pra gente conversar? O cara vai e fala assim, pode. Aí beleza. Aí ele chega lá na data combinada, no horário lá, bate na porta, o cara atende, na hora que ele entra, um original do Jack Kirby na parede. Dos Losers, né? Que era um grupo de soldados na Segunda Guerra Mundial, que é chamado de Losers, que eles não tinham sorte e tudo, e eles tinham as aventuras dele lá durante a Segunda Guerra Mundial. Aí ele fala assim, que isso? Um original do Jack Kirby, como é que você conseguiu isso? O cara, eu comprei e tal, não sei o que. Eu falei assim, nunca encontrei ninguém que gostava dessas coisas igual eu. Eles começaram a conversar, qual que é o seu herói preferido? Ele, Kamandi, o último garoto da Terra, o meu também e tal. E Kamandi é uma criação do Jack Kirby também, entendeu? Só conta No Brasil... pra quem não lembra, quem era Jack Kirby e quem ele é pro mundo dos quadrinhos. Cara, quem não sabe tem que apanhar, mas dele, do foi o cara que criou o Capitão América e co-criou junto com o Stan Lee toda a leva de novos heróis da Marvel, entendeu? Então, assim, Homem-Aranha foi Steve Ditko, mas além do Capitão América, os Vingadores, Thor, Hulk, tudo isso que... Quarteto Fantástico, não tô esquecendo do primeiro, Quarteto Fantástico, foi tudo criação do Stan Lee e Jack Kirby junto, entendeu? Então, assim, ele é uma lenda. E assim, ele mudou o jeito de fazer quadrinho, entendeu? Fez o quadrinho virar quase que como é que chama? Um sketchbook de filme, entendeu? Porque colocou ação, colocou dinamismo, colocou as coisas saindo da página. Perspectiva, Então, né? Assim, Velocidade. Além das figuras, né? Além da concepção do herói, das imagens dos heróis. Né? O cara era um gênio. Ele criou os novos deuses, né? Era um gênio. Foi o gênio que uniu esses dois aí. E aí eles começaram a conversar, começaram a contribuir, né? O Kevin Eastman começou a desenhar, o Kevin Eastman, igual eu falei, era mais novo, começou a desenhar na revista do Peter Laird, e eles ficaram muito amigos, né? E aí eles decidiram que queriam trabalhar, eles sempre quiseram trabalhar para as grandes editoras, Marvel e DC, eles queriam trabalhar para elas. E eles mandavam portfólio com desenho, mandavam as ideias de personagem, tudo, e nunca era aceito, né? Nunca ninguém gostava de nada que eles faziam lá. E aí eles decidiram, aí beleza, eles estavam lá tendo eles eram amigos, então além de trabalhar junto nessa revista que eles tinham, eles passavam muitas horas trocando ideia, igual amigos fazem, conversando das coisas que gostam, tendo ideia doida e tal. Então uma noite eles estavam assistindo televisão lá, e o Kevin Eastman foi, e eles estavam pensando que personagem que eles podiam fazer, conversaram sobre a quantidade de vezes que eles foram recusados pelas grandes editoras. Aí, como uma brincadeira, o Kevin Eastman desenha uma tartaruga com nunchakus nos braços. E aí mostra pro Peter Laird, ó, já que os caras não querem a gente, nós vamos fazer a criatura menos heróica do mundo aqui. Meu herói é o menos heróico do mundo, igual eles acham que a gente é o pior desenhista do mundo. Aí o Peter Laird vê, racha o bico e desenha, faz a tartaruga em outra posição. Aí o Kevin Eastman desenha 4 tartarugas, cada uma com uma arma diferente, né? Seria o nunchaku, a katana, o bastão bo e as adagas sai. Desenha ali e tal e coloca tartarugas ninja em cima. Aí o Peter Laird faz a arte final do desenho e pega o logo e fala, tartaruga ninja não tá bom não, vão colocar aqui, não só tartaruga ninja, vão colocar tartarugas ninja mutante adolescente. Então, Mutant Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Então adolescente, mutante. E por que eles colocaram esse nome? O que eles liam na época? Kamandi era uma coisa mais antiga. O que eles liam na época que eles gostavam e que estava fazendo sucesso? X-Men, do Chris Claremont e John Byrne. Então, os mutantes estão ali.
Na DC, o que fazia mais sucesso nessa época? Novos Titãs. E aí, o que o Titãs, no começo era Teen Titans, ou Titãs Adolescentes, né? Depois virou New Titans, né? Novos Titãs. Mas então eles colocaram o nome das coisas que eles gostavam. E por que ninja? Eles eram apaixonados com as histórias do Frank Miller no Demolidor. Então, eles colocaram essa coisa de ninja por causa disso. Eles leram uma história do Frank Miller que estourou a cabeça deles, que eles ficaram doidos, que é essa história que chama Ronin. Essa história é num futuro apocalíptico e tal. Não apocalíptico, um futuro cyberpunk, né? Aquele negócio de high technology, low life. E renasce um Ronin, um samurai, né? Que foi desgraçado, perdeu e tudo. Ele renasce nas máquinas e tudo, e ele vem para poder cumprir o destino dele. Essa história é muito bacana. Quem não conhece, eu aconselho a ler Ronin, de Frank Miller. E eles adoravam o Demolidor, que ele fazia no Demolidor, e essa história. Então colocaram ninja por quê? Os inimigos do Demolidor são ninjas, né? Que é o tentáculo em português. E em inglês, aí vai vir uma coisa legal. É o The Hand. Aí eles fizeram isso e tal, e aí beleza, agora vamos criar a história. Aí eles criaram o Mestre Splinter, criaram o Shredder, né? Que colocaram como destruidor em português, colocaram ali o clã do pé, né? Foot Clan. E aí, qual que é o esquema disso aí tudo? O mais legal de onde que eles tiraram a inspiração. Como que as tartarugas se transformaram em tartarugas ninja? Na história, se você pegar o número 1 dessa coleção aqui, ó, tem lá, dessa Ultimate Collection. Essa aqui é o número 6. Eu tenho ela aqui, depois eu mostro pra vocês. Lá, o menino, um velhinho tá atravessando a rua, o menino se joga para salvar o velho, que ia ser atropelado por um caminhão, o caminhão bate e produtos químicos caem do caminhão. Quem que é essa história de origem? Demolidor. Só que aí eles pegam um quadrinho e colocam num quadrinho lá, mostrando um menininho saindo de uma loja de animais lá, né, com um aquário com 4 tartaruguinhas. Um dos frascos de produtos químicos cai no aquário e ele cai no esgoto. Aí na hora que cai no esgoto, as tartarugas sofrem mutação e viram as tartarugas ninja. Aí beleza, aí tem o Stick, né, que é o mestre rato, o Splinter, né, que é o mestre rato que treinou eles. O mestre do Demolidor chama Stick. O que é Stick em inglês? Graveto, galho. E o mestre das tartarugas é Splinter. Splinter é o quê? É farpa, é um pedacinho menor de madeira, entendeu? Então, assim, é tudo combinado. Um dos maiores inimigos do Demolidor é o tentáculo. Só que em português é tentáculo, em inglês é the hand, ou seja, a mão. A mão. E aí, qual que são os inimigos das tartarugas ninjas? O clã do pé. Os pés. Entendeu? Então, assim, o que esses caras fizeram? Eles pegaram tudo que eles gostavam e enfiaram na revista. Entendeu? E criaram uma história de origem e enfiaram na revista. Para poder publicar uma coisa deles. Já que ninguém publicava as coisas dele, eles decidiram fazer a publicação por conta própria. Aí em 1900, eles ficam, acho que 2 meses trabalhando nessa origem, na história e tal. E aí, beleza. Eles não tinham dinheiro para mandar publicar. Então, o Kevin Eastman recebeu um dinheiro não sei se foi que ele foi demitido ou de imposto de renda, uma coisa assim. Ele pegou esse dinheiro, mesmo assim faltava. Aí ele foi num tio dele, que era bom da grana lá, e pediu dinheiro emprestado, o tio dele emprestou. Aí eles pegaram, fizeram as contas lá e imprimiram 3.750 revistas. Né? Mandaram imprimir lá. Outra coisa que é interessante também falar é o seguinte: além dessas influências, por que eles decidiram publicar a revista? Nessa época, já tinha algum tempo que Robert Crumb publicava Fritz the Cat por conta própria. No Canadá, tinha o Dave Sim que publicava Cerebus. Cerebus começou como uma paródia do Conan. O cara desenha igualzinho Barry Windsor Smith desenhava. Barry Windsor Smith foi o primeiro desenho do Conan na Marvel. E só que o Cerebus, ele é um porco da terra, um Ankvar. É um porco da terra, é um bicho que tem na África que parece um mistura de porco com tatu. Então ele é um animal antropomórfico também que tem aventuras igual Conan. Depois disso ele evoluiu e tem um monte de aventuras diferentes. Tem uma aventura que ele vira papa, tem um monte de coisa. Mas é um quadrinho muito bom, eu até tenho ele aqui também. Essa aqui, Swords of Cerebus. Não sei se dá pra vocês verem. Mas o Cerebus é esse porquinho aqui, ó. Porco da terra, né? É um Advark. Humberto sabe aí. Humberto, que é o biólogo de plantão, sabe que bicho é esse.
Aí, cara, eles decidiram publicar por causa desses caras. Aí pegaram o dinheiro emprestado lá, o dinheiro que eles tinham, mandaram fazer, né? Fizeram 3.750 revistas, fizeram um anúncio no Comics Buyer. Esse Comics Buyer, ele existe até hoje, não sei se é o mesmo nome, mas eu vejo na Comic Shop quando eu vou lá. Uma revista grossona, assim, que fala das publicações dos próximos meses. Aí os donos das Comic Shop, eles fazem um pedido de acordo com o que tá ali, entendeu? Então, assim, é um catálogo para as pessoas fazerem pedido. Então, eles fizeram um anúncio lá com esse dinheiro, eles fizeram um anúncio no Comic Buyers e, ao mesmo tempo, eles mandaram fazer essas 3.750 revistas. E eles eram tão, assim, iniciantes no negócio, não sabia a coisa, eles mandaram para a gráfica, né, fazer. Na hora que chegou a revista era maior do que um quadrinho normal. Ela tinha um tamanho maior, não sei se dá para ver aqui, ó. Mas tá vendo? Ela é mais larga e ela é mais alta que um quadrinho normal. Mas isso não foi de propósito. Eles mandaram para a gráfica não era especializada em quadrinho, fez no formato que ela achou que deveria lá, entendeu? E tudo preto e branco, porque não tinha dinheiro para ser colorido. Para quem tá ouvindo assim, ela daria para quem não viu a imagem, não tá vendo no YouTube, daria uns 3 centímetros a mais de largura e altura. Quem tá curioso, tá ouvindo, tá curioso, vai no YouTube, no nosso canal XOS Podcast, lá no YouTube, que você vai ver. Aliás, vai lá, siga a gente, aciona o sininho, que vai te avisar também quando tiver. E dá o joinha. E dá o joinha. E comenta, deixa os comentários lá. Comenta. Deixa os comentários que a gente lê no próximos episódios também. Manda pros amigos ver. Isso. Aí eles fizeram essas revistas 3.750 e mandaram para as Comic Shop, né? Distribuíram lá nas Comic Shop tudo. Beleza. Passou um tempo, no máximo 2 semanas, rapidamente mesmo, para a época passou rapidamente, em 1983. 83 e 84. Aí ligaram para eles e pediram 50 mil revistas. Diz que o pessoal chegava na Comic Shop, aí olhava assim, mutante, tartaruga, mutante, ninja, adolescente, o que é isso? A edição é grandona, tem mais páginas, 40 páginas, tal, formato maior. Isso é uma edição especial, não sei o quê. Então, assim, o erro deles fez parecer que era uma coisa especial, entendeu? E aí o pessoal adorou. E aí ligaram para ele e falaram assim, ó, agora pediram 15 mil revistas. Aí eles pegaram, mandaram imprimir mais 15 mil, mandaram para as Comic Shop. Passou mais um tempo, mais um mês, pediram 50 mil. Aí eles mandaram imprimir 50 mil e mandaram para o Comic Shop. Eles fizeram antes da impressão das 50, foi o tempo que eles levaram para fazer a segunda edição. E aí quando eles fizeram a segunda edição, tinha pedido da primeira. Aí eles lançaram a segunda edição e relançaram a primeira edição com um monte a mais, assim, bem mais do que eles tinham imaginado. Foi quando eles conseguiram pagar o tio. De 3.750 da primeira tiragem, depois foi 15 mil, depois 50 mil do número 1. E pedidos do número 2, quando vai ser o número 2 e tal. E é um negócio legal o seguinte, que eles acharam que ia publicar isso e ia acabar. Então, conta ali a história do clã do Pé, da desavença do Splinter com o Shredder, com o Destruidor, e nessa história, no final, o Destruidor morre. Então, assim, era para ser um one shot, né? Uma história só e acabar ali. Só que o negócio foi tão bom, fez tanto sucesso, que eles tiveram que continuar. E aí eles ressuscitaram o Destruidor, né? O clã do Pé traz ele dos mortos. Ninguém tal. morre em Uma quadrinho. coisa que até que o Tentáculo fez também, né? E o que a Marvel faz também, ninguém morre nos quadrinhos. Beleza. Só e eles falavam assim, ó, quando a gente fizer nosso quadrinho... quando a gente fizer o nosso quadrinho, ninguém vai ressuscitar, nós não vamos fazer igual a Marvel e a DC, não, porque eles tiveram que fazer. E aí, é uma coisa que é interessante falar, Vitor. Eu não sei se você já ia falar isso, né? Eles criaram, quando eles começaram a fazer o desenho da tartaruga, eles fizeram assim, vou fazer ele rir. Aí um desenhou uma tartaruga, outro, vou fazer ele rir também. Aí um foi completando o desenho do outro nesse processo de cocriação de personagem, de título e tudo. Mas eles desenhavam as histórias desse jeito. Eles não tinham uma divisão, ou não tinham o método da Marvel, né? Que ficou famoso. Não tinha o método clássico, que era da DC, que você tinha um roteirista, o desenhista que já tinha um roteiro pronto. Não. Eles iam desenhando e um passando o desenho para o outro. Eles iam complementando o desenho do outro. E com isso eles foram dando uma identidade muito amarrada ao jeito deles de fazer.
Inclusive, eu vi um documentário, não sei se você ia falar isso, de quando eles voltaram na casa do Mirage Studio lá. Vamos chegar lá. Vai chegar lá. Que tinha parede da janela. Aham. Então você vai falar, não vou falar não. Então, assim, o processo de criação era muito... O jeito deles fazer era completamente diferente de qualquer outro estúdio. Eram dois criadores que não... Eles criavam o roteiro juntos, trocavam ideia, criavam o roteiro junto. Ia desenhar, um cara desenhava a página, o outro arte finalizava. Aí a outra página já era o outro que desenhava e o outro arte finalizava. Então é um trabalho, igual o Humberto falou, que não tinha igual antes. Eram duas pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo e eles faziam questão de ter a arte dos dois em todas as revistas. Então, assim, era uma das coisas que eles... E outra coisa, eles seguiam a maneira de fazer quadrinho do Jack Kirby. Eles Então, ele usava muito emular muito. Splash page, página dupla, não sei o quê, porque eram as coisas que o personagem saindo fora da página, entendeu? Fora da calha, né? Então, um golpe, ele ficava parecendo 3D, umas coisas assim. Então, eles faziam isso muito. Eles tentaram emular o jeito de Jack Kirby fazer a revistinha, do jeito deles. Tanto que o final da revistinha eles dedicam ao Jack Kirby. E nessa coleção aqui, tem uma descrição de como que eles faziam as revistas, no número 1. E aí ele fala assim, agora eles vão comentando página a página, né? Agora vem a página Splash do Jack Kirby, agora a página dupla igual o Jack Kirby. Toda hora eles se referenciam a ele, né? Eles emularam tanto que o Jack Kirby virou um personagem da revistinha deles. Virou um personagem na segunda edição desse livro aqui, tem ele. Mas aí beleza, aí começou a fazer sucesso, eles começaram a vender, né? Antes de chegar no mais pra frente, quando vendeu essas 50 mil aí, eles fizeram uma conta e cada um tava ganhando $2.000, deu $4.000 de lucro, tirando todas as despesas, envio, impressão e tal. Aí era mais que eles ganhavam fazendo o que eles faziam na época, entendeu? Aí eles falaram assim, poxa, a gente pode viver disso, vão investir nisso, vão fazer mais números, vão continuar, vão trabalhar nisso aí. Aí eles começaram a... $2.000 naquela época era um salário razoável, entendeu? Na década de 80. Não era nada de rico, mas era um salário que a pessoa conseguia se sustentar tranquilamente. E era mais do que eles ganhavam com outras coisas. Aí beleza, eles foram fazendo e tal. Aí eu falei desses cérebros com vocês aqui. Na edição número 8, antes eles entraram em contato com o Dave Sim e pediram para ele usar os cérebros na revista das Tartarugas. Mandaram as revistas para ele e tal e tudo, e o cara gostou e deixou usar. Essa revista, número 8, vendeu 850 mil cópias. Então, assim, até hoje é o quadrinho preto e branco de maior tiragem, indie de maior tiragem vendido até hoje, entendeu? Ele, por exemplo, depois o Spawn bate ele, mas o Spawn é colorido, que é um quadrinho indie. No começo era indie, né? Hoje não pode falar que Spawn é indie. Depois, mais recentemente, o Berserker, do Keanu Reeves, né? Ele também bateu todo mundo. E é um quadrinho independente. Mas é colorido também. Tem parte colorida, parte preto e branco. Então, quadrinho preto e branco, até hoje o recorde de venda é dele, 850 mil. Hoje em dia, cara, vender mais de 100 mil unidades de quadrinho é muito raro. São poucas as revistas que vendem aqui, né? Não, mas independente, né? Lá no Oriente, lá nos lados do Paulo, lá é diferente. Mas aqui nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, uma edição vender mais de 100 mil é raro. Mas lá também para independente também é. Independente também. Ô Vitor, na hora que você falou aí do até hoje, o quadrinho preto e branco que mais vendeu, não sei o que, tá mesma hora, bicho. O Paulo começou, cara, a arrepiar o cabelo. Ali, né? Começou a sair uma aura daqueles personagem dele colorido. Eu vou falar uma coisa. O que ele tá falando? Ele começou a brilhar. Aí na hora que você falou indie, aí ele fez assim. Tá. Aí ele murchou. Bicho, ele ia soltar um daqueles raios. Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo a gente. Eu contextualizar. Porque o Vitor, ele faz o projeto dele pra gente poder fazer algum podcast. E eu estou fazendo o projeto pra gente fazer o podcast da série do One Piece. E eu tava trazendo pra eles informações do mangá do One Piece. Que o mangá do One Piece, ele, como mídia quadrinho, ele só perde em venda pro Super-Homem. E sendo que o One Piece, ele começou em 97 a 98, se eu não me engano. E ele foi responsável. E o Super-Homem 38, então assim.
E ainda tem o seguinte, o One Piece sozinho, ele foi responsável por tirar o mangá da crise do mangá que ocorreu. Então assim, tem uma história muito legal para se falar de One Piece, falar da história do autor, falar da história dos quadrinhos, falar da história do anime, falar da série. Só que o Humberto, que está aqui do meu lado, é o único que não viu a série e está se recusando a ver. Olha só, eu não vou Não falar tem nisso, defesa, porque não nós tem estamos defesa. falando das Tartarugas Ninja. Mas vamos voltar, Tartaruga Ninja. Fica aqui o meu projeto podcast do One Piece. a série. Ô, Humberto, eu vou te trair agora, velho. Vou falar que eu acho que a gente Toca aí, pode toca fazer aí, isso. toca aí, toca aí. É o outro lado, do outro lado. É o outro lado. Foi mal, foi mal. Ah, sei lá. Deixa eu te falar. Eu fiquei sabendo que o Luffy é brasileiro. É. Então é brasileiro, tem que falar dele. Existe os personagens, o autor já falou isso, que existe cada um tem uma inspiração em uma etnia, né? E o Luffy, ele falou, a inspiração que ele tem pro Luffy é brasileiro. E o Michelangelo? E o Donatello? É por isso que o Luffy é sem noção. É Por isso por que brasileiro. aí. Bem, mas vamos voltar pros Tartarugas Ninjas. Vamos voltar. Vamos voltar pra Aí história. beleza, cara. Eles estavam lá vivendo o sonho, vendendo revistinha pra caramba e vivendo o que eles queriam fazer, sabe? Aí, quando começou a vender muita revista, os dois pararam de trabalhar sozinhos. E tem uma coisa legal, é o seguinte: o estúdio deles chamava Miragem, que era uma brincadeira entre eles. Porque não existia o estúdio. O endereço do estúdio era a casa do Peter Laird, entendeu? Então, assim, eles colocaram como uma brincadeira Estúdio Mirage. Porque é uma miragem, é um desejo deles, não é uma coisa que acontecia. Aí, quando chegou nesse ponto de vender muita revista, eles tiveram que contratar mais gente para trabalhar com eles. Aí contrataram outros desenhistas, contrataram letrista. O Kevin Eastman, que fazia as letras, ele falou assim, quando contratou um letreirista, eu tive um alívio, que eu que fazia, eu odiava para escrever lá, porque não tinha computador na época, era tudo feito à mão, né? Hoje em dia tem programas que fazem o letreiramento de quadrinhos. Na época era feito à mão. Então, ele virou um estúdio de verdade. E aí eles começaram a trabalhar como equipe. E o negócio foi um sucesso tão grande que mesmo nas primeiras edições, quando eles convidavam um artista famoso para participar, os artistas topavam, porque eles gostaram da revista. Então, assim, teve participação de vários artistas da DC, da Marvel, né? O cara que desenhava, Len Wein, acho que é Len Wein, desenhava o Monstro do Pântano junto com o Alan Moore, fez algumas revistas, fez uma edição com ele lá. Então, assim, virou uma sensação, um quadrinho indie que era querido, né? No Brasil a gente não viveu isso. Não teve esse quadrinho chegando aqui fazendo esse sucesso. Né? Igual o Humberto falou, aqui chegou o desenho e foi outro momento, né? Mas, então, foi uma sensação nos Estados Unidos. As comic shop tudo vendendo Tartaruga Ninja igual doido, entendeu? E é uma coisa que é interessante falar, é que é o seguinte, você tá ouvindo isso e não sabia que existia o desenho. Quando acabar, não para agora não, quando acabar, você vai lá no Google e procura uma imagem do que era o desenho das tartarugas, como que era a revistinha, para você entender o tanto que o desenho era diferente, o tanto que o grafismo era diferente. Aí você vai entender por que os bonecos das Tartarugas Ninja que vendia na época da animação, por que eles eram diferentes dos bonecos da animação. Tinha boneco que parecia o boneco da animação e tinha um boneco que tinha uma cara de mal danada, não sei o quê. Esse era o da revistinha. A revistinha ela tinha uma identidade visual muito própria das tartarugas, inclusive, que é diferente. Era uma história de assassinato, de vingança, cara, de ninja. Era muito. E eu acho o que é bacana, que eu fui ver isso muito tempo depois. Eu fui saber que, quando eu vi uma revistinha das tartarugas, né? Eu falei assim, fizeram a revistinha do desenho, né? É igual aquele cara que ouve a música original e acha que é a versão. Eu demorei para saber que, efetivamente, como a maior parte dos brasileiros, por achar que Tartaruga era um desenho e não uma revistinha. O acesso aqui foi assim, né? Foi diferente. Chegou a mídia. É o que aconteceu comigo. E o desenho, eu falo, a arte da revistinha é muito legal. As histórias são muito legais. A coisa da ação, porque os caras tinham liberdade para fazer o que eles queriam, do jeito que eles queriam, e eles eram fãs de quadrinho, eles não eram alguém preocupado em fazer um tipo de história, com um tipo de roteiro.
Eles têm até hoje a história com maior duração de perseguição de carro em revistinha, até hoje. O maior número de páginas de uma perseguição de carro. E por quê? Porque eles podiam fazer. Quantas? 12. 12 páginas. Porque eles podiam. E é um tipo de coisa que sai tanto do que você está acostumado, que aquilo causou foi um ponto de inflexão para todas as revistinhas indie dos Estados Unidos, inclusive. Então são 12 páginas, tartarugas, ninjas, mutante, adolescente, numa perseguição de carro em Nova York. Em Nova York. Em Nova York. Em Nova York. É totalmente. Excelente, Não, cara. cara, isso é coisa que o Luffy nunca vai fazer. Ponto. Aí não. Ficou pesado, hein? Até porque ele não vai em Nova York. Não vai, não tem carro no universo dele. Mas tem a perseguição da Marinha. Mas voltando. Sacanagem. Mas voltando. Então, assim. Então vamos lá. Eu vou te falar que o Luffy ele vai ter várias páginas da mesma luta. Isso com certeza. Batata, com certeza. Batata Isso é o que mais tem nessa turma, é batata. A arte deles é única mesmo. A arte deles, arte de certa é maneira, única, revolucionou também os quadrinhos em geral. Não só o quadrinho indie, igual o Humberto falou. Mas eles foram um ponto de inflexão para influenciar novos criadores e também as grandes editoras também, né? Mas aí o que acontece? Nesse ponto aí, eles estavam vendendo revista pra caramba, chegaram, bateram de 850 mil, e aí começou a aparecer empresários querendo licenciar as tartarugas. Só que os caras queriam assim, vende pra mim sua obra, e aí eu vou fazer, né? E eles não queriam, porque eles queriam viver disso, eles queriam viver desse sonho aí de trabalhar com quadrinhos, né? Até que chegou um cara lá para conversar com eles, Mark Friedman, que eu acho que é o nome dele. Acho que é isso mesmo. Fred Freeman é o Capitão Marvel Jr., é o Mark Freeman. É isso mesmo, olha aqui. Mark Friedman. Esse cara, ele leu os quadrinhos, achou que tinha potencial e foi atrás dos autores. Ele era um cara, ele trabalhava para ele mesmo, era um autônomo. E ele trabalhava com licenciamento de marca, só que ele não tinha achado nada que desse sucesso para ele ainda. Entendeu? E ele estava procurando uma coisa que ia fazer ele ganhar dinheiro. Aí ele entra em contato com os caras por telefone e marca uma entrevista. O legal é isso, né, cara? Como é que essas coincidências fazem? Ele não tinha carro, ele alugou um carro, ele alugou um terno, e ele mandou fazer um cartão de visita novo, porque ele não tinha um cartão legal, tal e tudo, para poder mostrar pros criadores lá. No dia da entrevista, ele chegou lá os caras de camiseta e short, trabalhando lá no estúdio deles lá, os caras meio que mentalidade meio de adolescente, assim, né? Trabalhando lá no escritório, e ele todo de terno e tal. O Kevin Eastman e o Peter Laird, eles falam que foi um choque para eles. Foi, tipo assim, o primeiro contato com o mundo empresarial. Sem saber que o cara tava tentando mostrar uma imagem que, na verdade, não era dele, assim. Ele tava tentando chegar naquilo, mas ele não tinha dinheiro para aquilo ainda, entendeu? Aí eles começam a conversar, só que eles estão muito receosos, porque as propostas que eles tiveram antes, eles perdiam o controle, eles tinham que vender a ideia, vender os direitos autorais da tartaruga. E aí, na conversa, naquele documentário The Toys That Made Us, que tem na Netflix, esse documentário é muito bom, viu, gente? Aconselho a assistir. Ele chega para os caras e fala assim, olha, o que é preciso para vocês fecharem comigo? O que vocês querem? Aí eles falam assim, nós queremos ter controle criativo das tartarugas. Tudo que sair nós temos que aprovar. Aí ele fala, beleza. Deram 60 dias para ele poder arrumar. E ele tinha um boneco assim da tartaruga, né? Eles tinham um boneco de uma tartaruga tamanho real, assim, ó, quase o tamanho real, lá no estúdio. Aí ele pegou várias edições, né? Várias coisas que eles tinham lá de material promocional e pediu o boneco pros caras. Me empresta esse boneco aí e tal, pra eu levar pra mostrar pro pessoal. Aí os caras emprestaram. Aí ele pôs o boneco assim no carro e colocou o cinto de segurança dele no lado do passageiro, do lado dele assim. E foi pra Nova York tentar vender. Diz ele que no caminho, os outros mexiam com ele. Ô, Turtle Guy, o cara da tartaruga. Ô, legal, buzinava, dava tchau e tudo. Aí falou assim, cara, eu tenho que vender isso. Eu tenho um sucesso na minha mão. Só pela euforia, o furor que ele fez na hora que ele tava andando na rua com a tartaruga no banco de passageiro dele, entendeu? Aí o que ele foi? Foi lá na Mattel. Chegar lá, os caras olham, quê? Tartaruga? Tartaruga não é heróico. Verde? Verde é cor de vilão, não vende. Ninja é assassino, vai vender brinquedo pra criança, que a primeira ideia dele foi vender, licenciar, fazer boneco de criança, né?
Mattel renegou. Aí ele foi na outra grande lá. No Brasil seria Estrela, né? Não é Estrela, não. Foi na outra lá. Foi na Hasbro, não foi? Não, era Foi Hasbro. na Hasbro É. que fazia He-Man, né? Comandos em ação, né? É. Não, a Mattel que Na é do Mattel He-Man, faz acho isso, que- a Hasbro. Não importa. Faz Foi o na resto, Hasbro, chegou na Hasbro, os caras. Teve lugar que nem atendeu ele nem chegou a conversar com o pessoal, porque na hora que eles viam o que era, eles dispensavam ele na entrada lá. Aí ele foi numa empresa chamada Playmate, que no Ocidente, aí o Paulo tem que saber disso. No Ocidente ela fazia algumas bonecas, mas no Oriente eles tinham várias linhas de brinquedo, tal e tudo, e eles ganhavam bastante grana lá. E eles queriam entrar no mercado ocidental. Então eles montaram um escritório em Nova York, estavam procurando uma linha de boneco para vender. Por que eles procuravam isso? Nessa época vendia He-Man, Transformers, Star Wars. G.I. Joe, né? Comandos em Ação, Thundercats, e isso era um mercado Star Wars. multimilionário. Oi? Star Wars. Star Wars que foi o... Star Trek. Não, Star Wars é que foi o que puxou esse carro todo, senhor. De boneco. Pois Pior que é, eu lembro, pior que então eu eles queriam entrar no mercado, eles precisavam de um negócio. Não foi fácil, ele tinha um contato lá dentro, esse cara gostou da ideia, reunião de diretoria para lá, a gente contra, a gente a favor, e aí o diretor lá, o cara responsável lá, que era um oriental lá, que eu não lembro o nome dele, falou assim, não, vamos fazer, comprei a ideia e vou fazer. Aí ele vendeu do jeito que os autores queriam, mas a licença para fazer boneco, né, por $150 mil. Foi a primeira vez que os caras receberam um dinheiro assim mais volumoso. Aí nesse documentário tem uns caras estourando champanhe, jogando champanhe no outro, comemorando e tal, né? Mal sabia eles que era só marolinha isso aí. Aí eles pegaram, né, e começaram a trabalhar nesse boneco. E aí eles fizeram os modelos, né, as esculturas dos modelos, começaram a fazer, desenvolver os personagens, desenvolver os vilões, desenvolver um monte de coisa lá para poder fazer a linha de boneco e vender, né? E só que é o seguinte, quando eles começaram a fazer isso, eles foram levar nas feiras de brinquedo, né, para poder vender para as lojas e ninguém queria comprar. Ninguém gostou dos bonecos dele, ninguém. Aí, tipo, se a tartaruga tinha rabo, o cara falava, pô, isso aí parece um pênis. Vai brinquedo pra menino com um negócio que parece um pênis, não sei o quê. Aí, velho, eles chamaram o cara que foi responsável por fazer os bonecos do He-Man pra redesenhar as bonecas tartaruga. Por que eles fizeram isso? Porque eles já tinham gasto $2,5 milhões. 150 mil que deram pros caras lá foi fichinha. Mas o que eles gastaram? Eles mandaram fazer uma animação, 5 episódios de animação. Por que eles mandaram fazer animação? Vendia brinquedo que tinha desenho. G.I. Joe, He-Man, Thundercats, ou que tinha filme, igual Star Wars. Antes que o Humberto dá um chilique aí. Muito bem. E aí, velho, eles fizeram um desenho, uma animação com 6 episódios. Só que ninguém queria comprar, velho. Ninguém queria comprar. E as lojas falavam a mesma coisa. Ninja assassino, vai vender coisa de assassino pra criança. Verde não vende, tartaruga não é heróica, isso aqui não presta. Eles receberam um monte de não. Então a Playmate começou a ficar com medo. Aí chamou o cara que fez o He-Man, o cara foi e redefiniu um monte de coisa. Inclusive, as tartarugas ninja todas tinham a bandana, né, a máscara vermelha. Aí, no quadrinho era assim no começo. O que ele fez? Ele deu identidade, além da identidade que já tinha no quadrinho, de cada um ser de um jeito, um ser estourado, o outro ser o tecnológico, o outro ser o líder, o outro ser o brincalhão. Além disso, ele também criou as vendas de cor diferente para cada um. Aí colocou vermelho no Rafael, o azul no Leonardo, colocou o laranja no Michelangelo e o roxo no Donatello, para poder diferenciar, e colocou a primeira letra do nome no cinto deles, entendeu? Paralelo a isso, ele criou outras coisas também que viraram cânone no quadrinho. As tartarugas andavam num furgão normal, nesse furgão que os outros usam para raptar criança no meio da rua aí eles pegaram brincadeira, gente. Mas isso aí você pode ter falado, um monte de gente já vê na imagem isso. Já imaginou. Já faz parte da semiótica da turma aí. Aí ele criou um furgão que tinha um casco em cima, que era verde, que tinha o símbolo das tartarugas, entendeu? E aí ele foi dando, assim, identidade. No desenho animado, que eles passaram a gostar de pizza,
a April O'Neil ser repórter foi coisa do desenho animado e foi coisa que depois foi integrado à série, ao quadrinho também, né? Então, assim, uma mídia foi influenciando a outra ali para poder se desenvolver. Mas aí esse cara, que eu não lembro o nome dele, que fez os bonecos do He-Man, ele redesenhou todos os bonecos, redesenhou os vilões. Eles tinham um problema, por exemplo, que o Destruidor tinha que ser maior que as tartarugas. Só que na caixa, ou nos encaixes, você não podia ter um boneco maior que o outro na época. Aí o que ele fez? Ele fez ele agachado, numa posição de ataque, assim, de luta, entendeu? Então, assim, ele teve um monte de... Cortou o rabo da tartaruga, pra não ficar parecendo alguma coisa lá, entendeu? E redesenhou os vilões, o Bebop, o Rocksteady. O Bebop e o Rocksteady, eles foram inventados na linha de boneco, depois foi pro desenho, depois foi pro quadrinho. Entendeu? E foi pro filme. Que são na minha opinião, os mais divertidos, assim. Eu gosto demais desses dois. Então, ele criou. Então, muito do sucesso da Tartaruga Ninja tem a ver com esse cara e tem a ver com outro cara também, que na época não era roteirista de série, nem de quadrinho, nem de animação. Ele era músico, ele fazia trilhas sonoras, que é o mesmo cara que criou Big Bang Theory, Young Sheldon, que fez um monte de série legal. Caramba, fugiu o nome dele aqui. É o Chuck Lorre ou eu no Molarno? Hã? Porque os dois que criaram o Young Sheldon é o Chuck Lorre e o Kevin Molarno. Chuck Lorre. Pois é, o Chuck Lorre, é. ele era músico, né? Ele fazia trilha sonora para série, filme, essa coisa. E ele foi contratado para fazer a música da Tartaruga Ninja, que foi uma música que foi bem icônica e que deu identidade. Na música apresenta as tartarugas e fala um pouquinho dela. E fica o tempo inteiro. Tartaruga Ninja, Mutante Ninja, Turtle Ninja, Turtle. Então assim, martelando a cabeça das crianças para poder decorar. Isso daí. Eu fui uma que fui influenciado por isso. Aí, velho, tem uma feira de brinquedos aqui, tem várias feiras de brinquedos no mundo, mas a principal naquela época dos Estados Unidos era Toy Fair, eu acho. E aí, com os bonecos prontos já do criador do He-Man, eles levaram nessa feira. Chegou lá, quem disse que as lojas queriam comprar? Não queria comprar de nenhum jeito. E até que a Toys R Us, que era uma das maiores linhas de loja, redes de loja de brinquedo aqui nos Estados Unidos, e era até pouco tempo. Na época do Covid, começou que fechou um monte de loja deles aqui nos Estados Unidos, foi até notícia de jornal. Ainda tem, mas é bem menor, eles quase foram à falência. Mas era uma loja de brinquedo, uma rede de lojas, que era famosa por apostar em tudo. Então, eles foram e fizeram um pedido lá, acho que de 6 mil bonecos. Não lembro o número correto. Mas fez um pedido tal, e beleza, isso é nada para a action figure. Isso é mixaria. E aí, beleza, colocou lá. Pra vender, né? E, resultado, passou um pouquinho, já tá a Toys R Us ligando pra fábrica, sold out, vendeu tudo, quero mais. E aí fez um pedido de, sei lá, mais de 50 mil bonecos. Ô, Vitor, só contextualizando, já tinha animação nesse período? Já, a animação foi lançada antes de sair a linha de boneco. Não, a animação de 6 episódios, não é aquela do 6 episódios. Não é do desenho da Action 90. É um outro desenho. Entendi. Foi a inicial lá e tal. E aí, velho, renovaram pra fazer mais episódios, começou a vender boneco igual doido. Pra você ter ideia, só de royalties que os autores ganharam, um dos primeiros cheques que eles receberam da Playmate foi cada um $1 milhão. Tá bom. Quando eles, né? E aí, o que o Kevin Eastman fez com o dinheiro? Comprou um tanque de guerra. Eles compraram um tanque de guerra. Pra poder brincar de paintball no quintal dele. É assim que o cara fica rico e fica pobre, né? O cara era tão rico que ficou pobre, assim. O cara compra um tanque de guerra. Os dois, compraram um monte de original de quadrinho. Eu ia comprar uma Falcon Millennium, então eu não posso falar nada. Eles são fãs. Você ia ser igual o parque da Disney, né? Total. Eu ia fazer meu Galaxy Edge lá no quintal também. Então, mas por que eles fizeram isso? Você lembra que eles gostavam do Losers lá, do Jack Kirby, que era um grupo de soldados, tinha um tanque da Segunda Guerra Mundial e tal. Tinha o tanque mal assombrado também, só que eu acho que esse é da Marvel. Nós temos que ir pro filme. Vitor, vamos lá. Aí, dá uma corrida aí. Acelera.
vendeu boneca doidado, os caras começaram a ganhar muito dinheiro. E a animação fez vários episódios e tal. E aí o que aconteceu? As Tartarugas Ninja chegaram a ser 80% da venda de action figures do mercado americano. Aí já tinha um desenho. Aí já tinha um desenho dos anos 90. Isso é um número, gente, assim, que é absurdo. Eles fizeram, assim, milhões de dólares, milhões várias vezes, porque 80 é um mercado que aqui é muito... No mundo inteiro é forte, todo mundo gosta de bonequinho, né? A gente gosta também e tudo. Mas ele competia com quem? Com He-Man. A gente gosta? A gente quase não A gente gosta. gosta? Como assim? Você tem certeza? É. E olha que o Roberto não trouxe o resto dele. Não, tem 2.000 bonecos lá em casa. casa. Eu também trouxe Então, alguns. Então, assim, é um mercado enorme. Mercado que fez o pessoal dono do He-Man ficar rico, o G.I. Joe ficar rico, por aí vai, né? Star Wars ficar rico, antes que o Humberto achar ruim. Isso. Humberto, você sabia que eles fizeram uma série de histórias nessa coleção que eu tenho aqui, que eles falam numa entrevista que eles beiraram o plágio. Eles fizeram tudo que ele fazesse, que ele podia fazer sem ser processado. Eles tinham Estrela da Morte, tinha a cantina em Naboo, né? Não, Naboo não. Tatooine. A cantina lá que o... Tatooine. Hã? Em Tatooine. Tatooine, a cantina em Tatooine. Eles tiveram uma aventura no espaço que era quase igual a Star Wars. Era assim, é igual eu tô te falando, eles pegavam o que eles gostavam e punham no quadrinho. Eu acho que é E eles eram eu acho que fãs de Star é o Wars. terceiro ou quarto. Que é o terceiro ou quarto episódio. Eles saem de Nova York e vão pro espaço. E no espaço tem Isso. aquele bicho com cérebro, né? Com o cérebro dentro do robô. Esqueci o nome da Não lembro dele, não. Não, isso aí é... isso Greg, do- é o essa Greg. É o Greg. Não, é Krang. Krang, é. Mas tinha umas criaturas assim também. E acho que era no terceiro ou quarto que eles vão pro espaço. De cara eles já vão pro espaço. A revista deles era muito É porque livre. o Krang é de outra dimensão, não é do espaço. Isso. espaço. Mas tinha. Mas Aí tinha lá uns no bichos espaço, também, eles nos robôs. enfrentam numa arena, assim, 4 Triceratops também, antropomórficos também. Cara, é muito legal. Mas O se quadrinho... se você pega o Craig, você pega aquele tanque deles que tem no desenho, é uma Estrela da Morte com Não, mas, com tanque, mas na velho. revistinha é uma Estrela da Morte mesmo. É mesmo. Mas não é nem esse do Craig, não. É, Esse não. eles têm uma ameaça, uma arma no espaço, Esse eu não que é li. uma construção. Isso é no quadrinho que tem. Esse é no Legal, quadro. entendeu? bem legal. Vamos pra frente, vamos fechar. Aí beleza. Aí eles pegaram, venderam boneco demais, ficaram milionários e eles começaram a não conseguir fazer o quadrinho mais. Então, depois de 60 e poucas edições, eles pararam de produzir, teve um hiato, e aí eles licenciaram para outras editoras fazerem os Cavaleiros de Tartaruga. Aí começou a ter uma série nova das Tartarugas. Essa série de quadrinho nova, na verdade, teve mais de uma. Tinha uma que era baseada na animação, mais infantil, igual a gente conversou, e tinha outra que era recontando as histórias que eles contaram, só que modernizando algumas coisas diferentes, entendeu? Aí a editora chamada IDW que passou a fazer isso daí. E aí, beleza. Né? Nesse meio tempo aí, depois do sucesso, né, de vender brinquedo e tudo e tal, acho que foi em 87 que eles começaram a fazer brinquedo. E aí, quando foi em 1990, eles fizeram o primeiro filme das Tartarugas Ninja. Foi um sucesso absoluto. E foi a mesma história. O mesmo cara lá, o Friedman, o Mark Friedman, tentou vender para os estúdios, ninguém queria comprar. Um estúdio menor, independente, topou fazer, fez com pouco recurso, entendeu? Se eu não me engano, os caras que fizeram os bonecos deles lá, ele era da mesma equipe do cara que fazia os bonecos dos Muppets, os animatrônicos dos Muppets, esse negócio foi o mesmo que fez o da Tartaruga. Mas isso não tem muita certeza não, mas eu acho que sim. E aí fez esse filme, o filme com um orçamento relativamente baixo, e foi também, até A Bruxa de Blair, foi o filme indie que teve a maior bilheteria na história. Só perdeu A Bruxa de Blair, depois perdeu para outros filmes também. Mas você tem noção que é isso? Um filme feito para criança, né, adolescente, criança e tudo, baseado num quadrinho e numa linha de bonecos, né, de ação, animação, ser o recorde de bilheteria. Eu fico imaginando esses caras, esses empresários que recusaram as tartarugas várias vezes, Cara, seja em qualquer mídia. E esse filme foi um ícone, cara. Você vê o pôster dele já é referência, aquele pôster que tá as tartarugas saindo do bueiro, que foi o primeiro pôster desse filme, né? Ele é referência para um monte de arte, cara.
Você vê um monte de referência. Eu lembro de ter visto esse filme no cinema. Não, aí foi. Essa foi a segunda. E foram 3 filmes dessa leva, né? Foi esse, O Segredo do Uzi, e o outro que eles vão Foi fazer 90, 91 e 93. E que eles foram pro Japão feudal. O último. Pros autores, pros criadores, o primeiro foi muito legal. O segundo eles acharam um pouco infantil e um retrocesso. E o terceiro eles já gostaram de novo, eles já acharam bons. Só que não vendeu tanto quanto o primeiro. Então eles pararam por aí. Não, e se você pega, falando cinematicamente, o ritmo do primeiro e os ritmos dos outros dois é completamente diferente. A cinematografia técnica é completamente diferente. O cara que vê o segundo e o terceiro e gosta, muito provavelmente ele vai achar até meio arrastado o primeiro, né? Mas depois isso a gente pode falar. Mas aí a gente tem depois animações, né, também no cinema. Aí teve animação de cinema, teve uma animação que inclusive mudou o grafismo. Teve em 2007 e em 2016 tiveram 2 animações. E tem um filme do Michael Bay, né, que é com personagem real e tela verde lá, né? Que foi em 2014. E depois tivemos os 2 filmes novos com as tartarugas bombadona, né? Tem umas Bombaram as tartarugas, né? Da Nickelodeon. Que fizeram essas gigantes, né? No filme mesmo. E cada vez que lançava um troço desse, uma leva de boneco. Cada vez que lançava um troço, uma leva de boneco. Aí a gente chega... Agora em 2023. Com... As Tartarugas Ninjas. Cara, só falando do quadrinho, eu queria só fechar com mais uma coisa. Recentemente, eles publicaram uma história que eu até dei como dica no episódio nosso aí, que é o último Ronin, The Last Ronin. Então, é uma história muito boa, que conta a história no futuro apocalíptico. Uma das tartarugas só sobrevive, as outras são mortas. E ele volta ali para poder vingar a família dele. Entendeu? Verdade. É uma série muito legal, eu tenho aqui. Depois que saiu o último Ronin, saiu o último Ronin, The Lost Years, Os Anos Perdidos, uma série de 5 edições e um one shot também dessa parte aqui. Aqui nessas revistas, além de contar a história da última Tartaruga Ninja, eles mostram novas tartarugas, que são essas que estão no meu fundo de tela aqui, que são novas Tartarugas Ninja que são treinadas pela filha da April, ela foi treinada pela Tartaruga Ninja que sobrou. Quase que eu falei o nome dela que sobrou aqui pra tirar e acabei com a surpresa. Ela é treinada pela tartaruga que sobrou e ela treina as novas tartarugas no mesmo estilo do Mestre Splinter. A única diferença é que todas usam todas as 4 armas. A cada uma na hora que precisa, mas todas têm as 4 armas, tá? E então, assim, foi uma série muito legal que pôs a Tartaruga Ninja no mainstream de novo. Todo mundo começou a falar das Tartarugas Ninja depois desse quadrinho. Entrou na internet e tudo, porque ele é muito bom. Falando em quadrinho muito bom, saiu a edição número 2 do Conan. Capa metalizada, velho, doido demais. Sabe, essa é a capa normal. E eu falei um pouquinho do Pi só, tá ali. E aqui, essa aqui é a número 1. Fizeram uma edição nova com a capa do filme, Conan o Bárbaro. Tá bom. Vamos pro filme agora de 2023. Filme 2023. As Tartarugas Ninjas e o Caos Mutante. Então não tem teenager no título, né? Não tem adolescente, é assim, as Tartarugas Ninjas e o Caos Mutante, né? Eu queria Só que elas estão mais adolescentes que nunca nesse filme. Isso eu achei chegar nisso, Vitor. Que apesar de não ter adolescente, é o mais adolescente de todos. Elas têm 15 anos, mas sim. De todos os filmes que passaram, eles são os adolescentes, com os problemas adolescentes, com a vivência adolescente, com os sonhos adolescentes, né? Com os problemas de um adolescente, né? Mas eu queria falar, antes de começar, eu queria falar da parte técnica, né? Que a gente vê que é um filme, uma animação, que ela bebe tanto de algumas animações mais novas, como o Homem-Aranha no Aranhaverso, que você tem ali traços bem próximos dos quadrinhos, quando você bebe também de algumas animações como o Gato de Bota, o último Gato de Bota que teve, que tem algumas partes meio pixeladas. Então, assim, ele cria um traço quase que o único, mas você vê que tem referências bem fortes das 2 animações, né? E ele ainda traz uma coisa meio underground, né? Uma coisa mais urbana. Cara, me chamou a atenção o seguinte, eu não consigo falar se é guache, tem hora que parece canetinha. É uma coisa que parece que é rabisco. Tem hora que parece que é giz de cera, tem hora que parece que é assim, é uma identidade visual
que estão vindo nessas animações todas atualmente, né? Assim, de criar uma coisa, de É, uma isso foi identidade inspirado pelo nova. Aranhaverso. E É, até não, o Gato Cara, de Botas não, foi tem mais inspirado no coisa, Aranhaverso tem mais também. coisa. Ele bebe Só que eles disso, né? levaram para uma identidade muito própria. Você vê que tem referência, mas você vê que ele cria uma identidade. Não, tem coisa própria. índia aí que tá Tem. indo nessa linha também. Tem muita coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção foram as sombras e as luzes. Eu achei muito bonito. Muito bonito, porque a cidade tem muita luz. Então, assim, as sombras e luzes o tempo inteiro ficou muito bem feito, cara. Ficou muito bem feito. Fez uma fotografia bonita. Apesar, assim, dos humanos eles terem umas proporções estranhas, né? Mas não só os humanos, né? Todos. Mas as tartarugas. já barata. A barata. Não, mas- O Mestre mas, Splinter. Né? Mas Então- eles são mutantes. Eles são podem mutantes. ter São proporções mutantes, Os estranhas. humanos, eles têm as proporções Não, mas é diferentes, fora né? do que a gente já viu das tartarugas. Isso é uma coisa legal. É. A animação, ela trouxe coisas diferentes do que a gente já tinha visto das animações. Ela trouxe não só essa questão técnica, visual, mas também trouxe uma história diferente. A história deles, como que eles foram treinar o ninjutsu, né? Como eles nunca tinham lutado antes, como é que eles começaram a lutar. Eles não sabiam o quão bom eles eram. Achavam que todo quanto mundo era igual bom eles, né? era, sim. Então, assim, e essa vivência adolescente, né? Que a gente não viu esse desejo de pertencimento, esse desejo A de sensação, ser igual, né? A sensação de você pertencer a um grupo, de você ser aceito. É que é muito adolescente, né? E ao mesmo tempo ele traz um Splinter completamente diferente, né? Não o mestre Splinter. zen, né? Ele não é um mestre zen, um mestre Ele é um pai ele é um preocupado. paizão, ele é um pai coruja, é um pai que tem medo do que os filhos podem sofrer, né? E tem aquela coisa do tiozão, né? De envelhecimento, né? Ele com bigodão, Com achei bigodão. massa demais o cabelo Black Power, o bigodão treinando eles. Eu achei E o muito conflito de geração, né? Ele sofre um conflito, ele é bem legal. Isso a gente nunca viu nenhuma animação, nenhum filme. A gente não tinha visto nada ainda isso sobre as tartarugas ninja. Então ele trouxe essa coisa. E eu gostei pra caramba disso. Cara, eu achei fenomenal. Eu me diverti horrores. Eu gostei A dublagem brasileira é muito boa. só né? tem dublado, começa por aí, não tem legendado. Aqui no Brasil. Pelo menos nos cinemas que Aqui em que Belo Horizonte. todos são. E aí... Em inglês eu achei muito bacana também, como que eles colocaram a identidade de cada um com as vozes, não chega a ser um sotaque, mas como que a voz identifica com o personagem, entendeu? Dessa vez eles acertaram muito aqui também. Tem uma coisa bem legal, né? Que o filme ele é do mesmo produtor, que é aquele comediante, eu esqueci o nome dele agora, Jeff. Seth Rogen. Que ele é o mesmo produtor de The Boys, né? Então tem aquele humor bem próximo, né, cara? Eu gosto Não é muito. próximo The Boys, não, mas ele é um Ele é cara que produtor é do The famoso Boys. por ser comediante. Não Quê? é próximo. O Não é humor. próximo. Ele não acha próximo do The Boys. Não, mas o o humor de inteligência, cara, que eu falo, assim. Das mas o The tiradas. Boys é humor negro, né, velho? É humor lógico. negro, É com uma coisa muito violência, mais tudo. adulta, mas eu muito falo mais assim. ácido. Mas eu falo assim, o ritmo da piada, o trazer piadas mais próximas, né, do cotidiano. Cara, tinha uma piada idiota que eu ri pra caramba. Na hora que é o Michelangelo, que ele tá sonhando como é que ele ia ser aceito, que aí eu ia levar a sacolinha, eu ia fazer não sei o quê, e aí o motorista de táxi do Bronx ia me reconhecer. Aí na hora que a população de Nova York reconhece eles como heróis, chega o cara, eu sou motorista de táxi do Bronx, eu rachei de rir. Eu rachei de rir porque, cara, é uma piada idiota. Idiota, mas é porque ela remete exatamente ao sonho do adolescente. Ele queria que aquilo acontecesse e aconteceu. Eu achei assim... O Seth Rogen, comentando sobre ele é um cara que é muito fã de quadrinho. Ele fez aquele filme Besouro Verde, que é um filme meio painha, né? Mas que faz uma homenagem ali ao Bruce Lee, né? Que era o Kato, né? Ele é muito de ajudante do comédia, né? Besouro Você vê muito Verde. Mas ele é um cara que é muito fã de quadrinho. Ele entrou pra ser produtor de The Boys lá e tudo por causa disso, que ele gosta, ele consome isso. Ele também então, é um cara produtor do que Invencível também. Ele é um cara que Invencível. entende disso. Então ele investe porque ele acredita e porque ele gosta. Entendeu? Eu concordo com você que ele fez um negócio muito legal ali. Eu acho que ele fez uma recriação das tartarugas, porque as origens, os personagens são um pouco diferentes. Mas a alma tá ali. A alma das tartarugas está ali, entendeu? Então, assim, eu só não gostei, assim, a única coisa que eu não gostei, eu falar de uma vez, é de colocar o Bebop e o Rocksteady como aliados dele, entendeu?
Eu gosto deles como vilão. Como Não, mas eles vilão começaram com atrapalhado, vilão, né, bobão. cara? Eles começaram com vilão. Mas agora eles são amigos. Começaram, É. mas depois virou amigo. Aí, sei lá, pra te separar de novo, vai ter que contar uma outra historinha, não sei. Eu gosto deles como vilão. Ó. Eles são dois vilão engraçados, Cê- legal demais. Aqui, você me lembrou uma coisa quando você estava falando das vozes, né? Eu não sei qual dos autores participou das vozes, né? Naquele final da população e da Judá. Eu não sei se foi aquele primeiro que estendeu a mão ou se foi um daqueles outros que aparece ali para entregar aquele não sabia mutagênio, disso, não. né? Mas um deles foi a voz de um dos autores que eles chamaram. Deixa eu comentar só duas coisas aqui que eu esqueci. Ao longo desse tempo aí, depois que fez sucesso todo, virou filme, virou animação, linha de brinquedo e tudo, o Kevin Eastman não estava muito satisfeito com algumas coisas e ele meio que entrou em atrito com o parceiro dele lá. Aí ele acabou vendendo a parte dele pro parceiro dele, a gente não sabe por quanto, né? E aí, no começo dos anos 2000, a Nickelodeon comprou do parceiro dele as Tartarugas Ninja e comprou por 60 milhões de dólares. Então, assim, ele já era milionário, ele ficou mais milionário ainda, só que agora é só um deles. É uma Só que ao animação mesmo que eu não tempo que gostei, comprou não. de um, eles chamaram outro. o Kevin Eastman para ser consultor criativo de tudo que fazia Tartaruga Ninja. Então, hoje em dia, até hoje, os quadrinhos, por exemplo, Last Ronin, os quadrinhos que saem pela IDW, as animações pela Nickelodeon, o longa-metragem, tudo tem ele como consultor criativo. Então, acaba que ele ainda tá ali trabalhando com as tartarugas até hoje. E o último Ronin, ele apesar de só o Eastman ter participado da criação do quadrinho, ele é baseado num roteiro original que ele e o Peter Laird criaram em 87, contando como seria o fim das tartarugas. Então, ele tem crédito pro Peter Laird também no último Ronin, que eles também contaram a última história das Tartarugas Ninja junto, só que aí não foi ele que fez, mas o roteiro original é dele com o Kevin Eastman. Legal. Tem mais informação ainda, Tem. mas só para Mas essas a gente- duas eu acho A importante. gente não tem um podcast de 2 horas, né? Então não dá pra botar tudo. Vamos lá. Mas vamos focar no filme. Vamos lá. Filme. Vocês têm alguma curiosidade, vocês viram, vocês querem trazer? Ou alguma coisa que realmente não gostou, igual o Vitor falou? Não, eu gostei demais dos personagens. Eu gostei da forma que todos eles estão buscando aceitação. Que ali é um filme sobre aceitação, né? Pertencimento. Todo mundo ali tem seu problema, né? Você tem aí pro que vomitou, que achei a cena do vômito do caramba. Você tem os vilões que querem pertencer. Você tem as tartarugas, você tem todo mundo tentando fazer parte de um grupo. E a voz dos vilões é só ator foda, né? Só. E E aí, a música eu acho que é o Scooby. Se eu não me engano. ele mesmo. O lagarto Famoso. lá, que fica amigo do Michelangelo, ele é o Paul Rudd, o cara que Paul fala do Rudd. Homem-Formiga. E aí, Tem o cara que fez o Pacificador lá também, né? O John Cena. O John Cena. É o Bebop. não, ele é o outro. Não, é o Bebop. Rocksteady? É É Rocksteady. o Rocksteady. Aí, Não sei, eu não sei. É um dos dois. aí, tipo assim, eu gostei muito de encontrar as referências que tinham da animação, poucas referências que tinham da revistinha, porque não dá para adaptar da forma que tá. Já existe uma identidade audiovisual, né, cinematográfica para isso. Eu gostei demais das cores, cara. Eu gostei das cores, eu gostei das sombras, eu gostei do ritmo, eu gostei da evolução da história, assim, das tartarugas muito criançona, né? Não sabe o que faz. E agora? Não sei. Me ajuda aqui. Mas eu também não sei o que eu faço. Vamos lá. Eu tenho um bastão. Eu ri Por pra que me deram caramba. um bastão? Você tem Por que me deram bastão? E ele vai com o bastão pra apertar o freio, né? Morrendo de medo. Que é aquela coisa assim, ele não confia, né? Eles na não têm arma. experiência, Não tem né, cara? experiência. Foi uma história bem legal. Eles Então, foram assim, construindo a eu experiência. gostei, eu achei muito divertido. Eu achei um filmaço, achei que vale a pena assistir, não só criança. Ele não é infantil. Ele tem as coisas que crianças vão identificar, mas eu acho que ali pra mim é pra adolescente pra frente, sabe?
Ele aborda efetivamente. muito temas. Aliás, é uma animação que colocou adolescente nos tempos atuais, né? Você tem, por exemplo, ali o Donatello, que é um cara fanático por anime. Falaram lá de K-pop, falaram... Ele falou lá, Attack on Titans, né? Tentaram cantar uma música do BTS lá. BTS não conseguiram. Que é o que o adolescente hoje em dia, ele tá ali por volta disso mesmo. Então, assim... E sem fazer uma coisa assim, cada um tem a sua preferência. Ela não ficou o tempo todo falando só disso, né? Ela muda. Todos eles têm celular. Ah, não, porque só um que é tecnológico, só ele celular. Todo mundo tem celular. Porque todo mundo tem celular, até quem não é tecnológico. Tem a referência de filme antigo também, que muita gente gosta de ver. Então eu curti, eu achei que eles acertaram, sim. Foi muito na medida a parte familiar, a parte da ação, a parte do engraçado, a pancadaria. Faltou corte de espada. Isso é uma coisa que eu não gostei. Sabe, assim, tem uma espada ali que mostra ele lutando, ele passa 2 espadas e aí? É como se ele estivesse batendo com 2 porretes no vilão. E puff. Ali, na verdade, era pra ele cortar. usa o lado cego da espada. Não. É igual o Samurai X. Não. Ele usa o lado cego da espada. E aí, então assim, as cenas de pancadaria, aquela questão na garagem lá, é muito legal, muito bem feito. Você vê que eles têm um treinamento que mesmo eles morrendo de medo, eles acabam fazendo por reflexo. Então, os monstros, a barata ficando apaixonado pelo mestre, a barata nojenta, eu achei tudo muito legal. Eu me diverti pra caramba, eu ri pra caramba. Eu gostei demais. Também. Eu recomendo pra qualquer um. E olha que, tipo assim, era fácil de ser uma coisa muito chata. Era fácil de ser um remake do desenho da década de 90. Era fácil de tentar fazer alguma coisa próximo do que fizeram dos filmes, que nenhum deles eu gostei muito, aquelas roupas de borracha. Eu achei que foi abrir uma frente nova aí que eles têm muito que explorar, porque animação dá pra você botar o que você quiser. Cara, eu concordo com tudo que você falou, que eu falei antes também sobre os traços, tudo. Inclusive, eu acho que eles foram muito corajosos de lançar nessa época, né? Essa época de tá com Barbie, Oppenheimer, tá aí. Hoje a gente sabe que cinema é uma mídia cara, até hoje, né? Não é todo mundo que tem acesso, que pode ir ver 2, 3 filmes no mês, né? Então, assim, ainda foi corajoso. Os números estão aí, já se pagaram, foram muito bem por uma animação de 70 minutos, já fizeram 90 e poucos, né? Então ainda tem mais algumas semanas aí pela frente, com certeza, pelo menos mais 2. E como eles já estão, esse tipo de filme, ele já pensa no merchandise, né? Nos bonecos, na merendeira, na roupa, não sei o quê. E esse filme, ele já ia se pagar mesmo se ele ficasse no 0-0. Isso era fato, né? Além de trazer para os outros licenciamentos, né? A série animada, as outras séries que, por causa de um filme, os streamers vão querer puxar, vão querer liberar. Então, tudo isso puxa dinheiro, né? Mas eu acho que, assim, para quem gosta de ver, ele já sai com um gostinho de lá que quero ver mais. Eu quero ver mais essas aventuras deles agora nos colégios, que ele foi pro colégio, tiraram as máscaras, né? Foram pro colégio. Essa continuação agora que entrando com o Destruidor, né? Um clã, se vai aparecer o clã do pé ou não. Inclusive, a pergunta... Tem que aparecer, vai vir com... Inclusive, Vitor, falei que eu vou fazer a minha pergunta final pra vocês. Não, beleza. Eu falei que eu não gostei do Bebop Rocksteady ser vilão, mas é um detalhezinho, saca, bicho? Não atrapalha o filme. Eu concordo com tudo que vocês falaram. O filme é lindo, o filme é divertido, é muito legal. Eu curti demais assistir. Gostei pra caramba. E tinha visto algumas resenhas ruins do filme, não sei de onde os caras tiraram isso. E só comentando aqui, ó, o Seth Rogen, que a gente tava falando que é um dos produtores, né, diretor, ele fez o Bebop. O Jack Chan fez o Mestre Splinter e o John Cena fez o Rocksteady. O Superfly, quem faz é o Ice Cube. O Ray Fillet é quem faz é o Post Malone. E o Paul Rudd faz aquela lagartixa lá, que fica amigo deles lá, o Mondo Gecko. E o Giancarlo Esposito, de Breaking Bad. Isso. Né? Ele também... Quem que ele é no Star Wars, Humberto? É o Moff Gideon. Moff Gideon. Ele faz o Baxter Stockman, né? Nos quadrinhos, só uma curiosidade, o Baxter Stockman que vira o Superfly. Nas animações também. Nas animações também.
Não é. Então eles mudaram um pouquinho. Mas eu gostei demais, demais. E eu espero que realmente, né, o segundo filme se concretize. Eu quero assistir. Cara, é tudo que vocês falaram aí. Eu vou chover no molhado. Deles serem adolescentes divertidos, legais de assistir, né? Eu gostei de tudo. Legal. Bem, então deixa eu fazer a minha pergunta final pra vocês. O Destruidor está chegando. Eu sou o Rafael. Você vai perguntar quem que é cada um? Eu sou o Rafael. É lógico que você seria o Rafael. Rafael é o mais grandão de todo, desde quando ele é criança, ele era gigante. Aliás, a tartaruguinha ficou bonitinho pra caramba. Ficou. Enquanto ela era filhotinho. Daí a carinha de tudo é legal. Não, mas eu falo antes dela virar antropomórfico, não era tartaruga. Tá. Tartaruga era bonitinho pra caramba. Legal que o Sprint já virou velho, né? Já nasceu. Ele já era velho. Ele já era velho. Bem, mas vamos lá. Minha pergunta é o seguinte. O Destruidor está chegando, né? Ele foi contratado. Só que o Destruidor parece que vai vir como mercenário para poder raptar as tartarugas para serem ordenhados, né? Pra fazer o soro do super soldado. Fazer ordenhar novamente. Aí eu quero perguntar, como que vocês gostariam que o clã do pé aparecesse ali? Caramba. Porque uma coisa é ser mercenário, outra coisa é o clã do pé, que o clã do pé, ele é não vou falar entidade, ele é uma organização das sombras, né? Não, pra mim tem que ser difícil, né? Mas assim, pra mim o mais legal, o Destruidor é o líder do clã do pé. Eu acho que vem com o pacote. O clã do pé são os peões dele, são os agentes dele. Se contratou o Destruidor, o clã do pé vem junto de gorjeta, entendeu? É parte dele. Eu não sei, pra mim o mais óbvio seria isso. Mas como eles mudaram muita coisa ali, talvez eles mudem mais também, entendeu? Pois é. Eu também, eu acho que tem que vir junto com o Destruidor. Só não quer que seja os capanga bombão. Tem que ser aqueles o clã do pé tem que ser aqueles... é peão, mas é peão ninja, cara. Eu acho que vai, eu acho que vai ser, cara. Vai ser meio igual... Quando você fala clã do pé, eu não consigo não pensar no tentáculo. Eu acho que vai ser um monte de ninja. Um monte de ninja que vai chegar lá. E aí eles vão ficar... vai ser... Minion infinito. Vai ter um monte de Minion infinito. Pra eles lutarem sempre e não conseguir lutar contra o Shredder até... os super amigos, né, se juntarem todos para lutar lá, porque é sempre uma história da família, do grupo, né, do pertencimento, que foi até o final, até a população comum, né? E eu gostei da dancinha lá do granola com açaí. Granola com açaí. Achei que é do cara inutilidade. Isso é dublagem brasileira, cara. Como é que ficou aqui? O que eles falavam? Você lembra, Vitor? O quê? Naquela dancinha ridícula que a April tava filmando. Fala assim, o pessoal não vai gostar disso. Eles não gostavam. Eles param e começam a dançar. Eles estavam fazendo dança do robô. O que eles falam ali? Que aqui no Brasil eles falam granola com açaí. Granola com açaí. Granola com açaí. Tipo, fazendo como se fosse um rap, falando que eles vão conquistar, que eles vão se dar bem, que eles vão detonar, uma coisa mas assim, eles ficam repetindo. Só que todos ao mesmo tempo falando. Ah, assim, Aqui só fala granola com açaí. Granola com açaí, mais nada. Eu não lembro especificamente o que não, mas eles falam assim, nós vamos detonar, todo mundo vai gostar da gente. E a versão em inglês da que eles falam eles assim. ficam fazendo tipo um rap com isso. Que é melhor em inglês, que aqui ficou, como é que é? Geleca? Foi. Geleca. Não, era o Gosma. Eles falam só Gu, né? Aí os mutantes Gus era geleca, ganso. era meleca. Era o Uzi. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você tem uma opinião diferente da gente sobre a animação, ou até mesmo igual, manda pra gente. Tanto no nosso e-mail xwaspodcast@gmail.com, ou você comenta lá no YouTube ou até no Spotify, que tem como comentar também. Manda pra gente, que a gente vai ler no próximo episódio, galera. Até a próxima! Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Bom, galera, só mais uma informação. As tartarugas novas que estão atrás de mim aqui são Odin, I, Moja e Uno. Falou? Um abraço. Legal. Ó, e a gente vai fazendo o episódio do One Piece. Não. Vai. Falou, galera.